Já há algum tempo que crescem as preocupações com a China e seus avanços tecnológicos. Empresas como a Huawei, Alibaba, cativam o mercado global, estabelecendo novos padrões em inteligência artificial, telecomunicações, comércio eletrônico e muito mais. No entanto, esta ascensão do poder gerou debate sobre o seu impacto no Ocidente. Nos perguntamos se os avanços tecnológicos chineses representam uma ameaça para o Ocidente. Formam-se dois grupos: os que pensam que sim e pedem cautela, e aqueles que pensam que não e são positivos sobre o assunto. Em 2023, um estudo do Instituto Estratégico Australiano destacou que a China se tornou líder mundial em 37 áreas tecnológicas. A lista inclui baterias elétricas, 5G e até biologia sintética. As economias ocidentais poderiam em breve ser ultrapassadas pela China e ela poderia representar uma ameaça direta ao bem-estar econômico americano e europeu, além de ameaçar a ordem mundial. Isso preocupa os Estados Unidos porque é há muito tempo a mais influente economia do mundo e um líder de inovação tecnológica. O líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, chegou a declarar em 2021 que os dias dos Estados Unidos como superpotência global podem estar contados. Esses receios levaram os políticos dos Estados Unidos a tentar impulsionar a indústria tecnológica nacional e restringir os laços econômicos com a China. Nas últimas décadas, Estados Unidos e Europa, bem como vários países asiáticos como Japão, Taiwan e Coreia do Sul, exerceram uma influência considerável na inovação tecnológica. Ao mesmo tempo, a ascensão da China ao poder da economia global tem sido muito rápida, devido ao aumento maciço do seu PIB e de seus avanços tecnológicos. Em 2015, o país apresentou o Plano Made in China 2025, cuja ambição é aumentar o desenvolvimento e o comércio de bens de alta tecnologia na China. Esses bens são aqueles que aumentam a produtividade e se tornarão essenciais para o crescimento futuro da economia. O objetivo é, portanto, liderar a inovação nessas áreas e dominar parte da cadeia de abastecimento, como já acontece com o lítio, por exemplo. O problema é que, se isso acontecesse, muitos países se encontrariam numa situação de dependência econômica. Mas 9 anos após o lançamento deste plano, estaremos realmente falando da China? O país tornou-se o maior exportador mundial de produtos de alta tecnologia visados pelo seu plano. Ele ocupa o primeiro lugar em indústrias como produtos intermediários de TI, novas energias e ferrovias avançadas. Mas os Estados Unidos permanecem em primeiro lugar no desenvolvimento de tecnologias emergentes, bem como na liderança intelectual na área de inteligência artificial. O valor acrescentado bruto das principais empresas tecnológicas sediadas nos Estados Unidos excede em muito da China. Gastos com pesquisa e desenvolvimento dessas mesmas empresas americanas também são mais de 5 vezes maiores. No entanto, esses números não devem ser interpretados literalmente, porque os dados oficiais do Instituto Nacional de Estatísticas são abundantes para destacar o crescimento econômico e tecnológico do país, mas muitas vezes podem ser enganadores. As diversas histórias mostram que o Império Médio não é totalmente definido. Em 2011, vazaram comentários feitos pelo primeiro-ministro da China, nos quais ele admitia que os dados oficiais foram produzidos apenas para fins informativos. Assim, segundo diversos estudos, o tamanho da economia chinesa tende a ser inflacionado. Foi feita uma comparação entre o indicador da China e as estatísticas oficiais chinesas, e a observação é clara: existe uma diferença real entre os dois. Outro exemplo é quando se olha para o setor de tecnologia chinês. É verdade que o país possui diversas empresas de tecnologia muito importantes, além de possuir um grande número de registros de patentes em tecnologias emergentes. Poderíamos, portanto, acreditar que a China já está à frente, mas eles não refletem toda a situação. Em comparação com os Estados Unidos, mesmo que os dois países emitam um número semelhante de patentes, as emitidas por empresas americanas tendem a ser de melhor qualidade. Notamos também que a maioria dos estudantes chineses que desejam frequentar cursos na área de inteligência artificial optam por fazê-las nos Estados Unidos, e não na China. Além disso, a grande maioria deles conseguem emprego nos Estados Unidos.
Em resposta a este fenômeno, o governo chinês criou o programa denominado 1000 Talentos, que visa trazer pesquisadores de volta ao país. Mas quais são os pontos fracos da China em tecnologia? Para contrariar aqueles que dizem que os avanços tecnológicos chineses ameaçam o Ocidente, alguns especialistas salientam que não devemos ser tão pessimistas, porque o crescimento chinês tem sido essencialmente um crescimento de recuperação. E que sem maior liberdade e abertura, a China não conseguirá tornar-se plenamente uma economia de inovação e um líder tecnológico. Um Estado que não impõe as mesmas regras que os outros não podem ser parceiros econômicos leais. Esse é o caso das relações entre a China e os Estados Unidos. A nação asiática é frequentemente acusada de roubar segredos tecnológicos dos Estados Unidos. Em 2023, um antigo funcionário da General Electric Power foi condenado por roubar arquivos confidenciais relativos à concepção e à fabricação de turbinas a gás e enviá-los a um cúmplice na China. Mais da metade da espionagem chinesa atua para roubar dados tecnológicos dos Estados Unidos, tendo como alvo o Vale do Silício. A inteligência artificial ocidental é uma das tecnologias em que a China está interessada. Para contrariar essa situação, em junho de 2021, os Estados Unidos implementaram um plano de investimento maciço para combater a China no domínio das novas tecnologias. O objetivo é investir em pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico. Estão previstos 250 bilhões de dólares de investimento, dos quais mais de 170 bilhões de dólares serão destinados à investigação e desenvolvimento, para incentivar as empresas a fabricar chips e semicondutores. O desenvolvimento do 5G e a exploração espacial também fazem parte desse plano ambicioso. Isso resulta numa penetração de mercado muito difícil para a China. Especialmente porque o Reino Médio, apesar da sua política aberta, tem uma abordagem protecionista. Isso conduz a procedimentos administrativos mais complexos, bem como a um financiamento mais restrito para projetos conjuntos entre investigadores chineses e americanos, chegando mesmo a proibir a continuação de certos projetos. De acordo com a revista Challenge, a recuperação científica da China permanece bastante parcial se nos concentrarmos nas publicações nos 5% das melhores revistas científicas em cada área. É muito menor quando excluímos publicações coescritas com autores americanos. Isso realça que os pesquisadores chineses têm uma maior necessidade de colaborar com investigadores americanos do que o contrário. A China continua, portanto, muito dependente para ser uma ameaça real. O último ponto é que o país enfrenta um declínio dramático na sua população. As Nações Unidas prevêem que a população em idade ativa da China diminuirá 60% antes do final do século. Porém, é graças à sua força de trabalho que o crescimento econômico do país tem sido facilitado nas últimas décadas. Disponível e barato, foi transferido das áreas rurais para as urbanas, facilitando a transformação da China numa potência industrial. Mas nas próximas décadas, ela perderá certamente grande parte da sua capacidade de produção, a menos que encontre uma solução de substituição. Concluindo, o impacto dos avanços tecnológicos chineses no Ocidente é um tema de debate que não pode ser reduzido a uma simples resposta. Mas parece que a situação foi exagerada em comparação ao que realmente é, porque mesmo que tenha experimentado mais desenvolvimento tecnológico do que o esperado, o país ainda não atingiu o estágio em que possa desempenhar plenamente o papel de líder tecnológico. Ela continua dependente demais, especialmente dos Estados Unidos, e se ela quiser mudar as coisas, deveria se abrir mais. No entanto, atualmente está fazendo o oposto.